Vamos ler, com a ajuda de Deus, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, reportado por Mateus, no capítulo 14. Vamos iniciar a leitura no versículo 13, segundo parágrafo. Jardim Paulista, sábado, 13 de dezembro de 2025. De Deus na guia do Espírito Santo. Todos acharam, irmão? Achou? Verso 14, o capítulo, a partir do verso 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, ia a pé paixão para com ela curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcovas cheias, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Estes versos, irmãos. Amém. Uma passagem conhecida de todos nós, mas é que o Senhor nos traz na mente para fazer a leitura, para ver o que o Senhor daqui vai falar com cada um de nós. Como nós acabamos de ler, o povo não tinha condição alguma, desprovido de qualquer tipo de mantimento. Estavam ali para que o Senhor pudesse operar obras maravilhas, porque tinha muita necessidade, muita enfermidade. Eu imaginemos nós, irmãos. Veja só, nós hoje temos todos os recursos possíveis. Imagine naquele tempo, irmãos, uma pessoa com dor de dente. Com dor de dente. Às vezes a gente reclama tanto. Hoje, às vezes, a pessoa pega ou toma um comprimido naquele momento, mas logo em seguida marca uma consulta, vai ao dentista, faz o trabalho, faz a operação, faz o canal e tudo mais. Mas imaginemos naquela época, irmãos, uma pessoa com dor de dente. Não tinha medicamentos que nós temos hoje, nem condições que nós temos hoje. Tinha que aprender a viver com a dor, conviver com a dor. Tinha uma enfermidade, uma dor, não é isso? Hoje, o Senhor deu a graça, a ciência
louvado seja Deus, se multiplicou, cresceu, o Senhor iluminou. Temos uma cidade aqui em São Paulo, a pessoa vai ter parto, vai num hospital, né? Mas naquela situação que eles viviam aqui, imagina, não tinha nada. Muitas das vezes se tinha água, malemar para sobreviver, porque sem água não daria para viver. E também nem sabemos a qualidade da água, que tinha. Então a verdade é que quando o Senhor Jesus, o Senhor veio para cumprir o seu ministério aqui na terra de salvação, ele veio numa época de muita dificuldade. Ele esteve junto aos homens aqui na terra, no momento em que a terra tinha muita fome, não é isso? Escassez de água pelo lugar que era, e todas as dificuldades. Além de tudo, naquela época, o adversário também se manifestava em diversas formas, em diversas pessoas, e é para atormentar e tirar a paz. E como nós acabamos de ler, tinha muitas pessoas endemoniadas, vinham ali, não é isso? Que diz assim. E aqui os irmãos notem, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo a esta terra para trazer uma tão grande salvação. E Jesus saindo, viu a grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos, que por certo não eram poucos, eram muitos. Nós às vezes, irmãos, reclamamos de tanta coisa. Temos tudo. E às vezes nós nunca estamos contentes com aquilo que o Senhor nos deu. Sempre queremos mais. Mas se olharmos um pouco para trás, nós vamos ver que tem muitas pessoas, até mesmo no século presente, no momento presente, que vivem em regiões dificílimas. E com condições de vida extrema. Às vezes a pessoa, o Senhor está mandando a palavra, o Senhor sabe. A pessoa veio congregar e falou assim, moxa, este ano não vai dar nem para mim fazer uma pequena viagem porque eu não tenho nem condição. Mas presta atenção, você está aqui dentro, está acomodado. Talvez não sobrou dinheiro para fazer uma pequena viagem, mas na casa tem tudo, não é com muita fartura, mas tem a medida certa para sobreviver, dar glória a Deus, e a gente reclama. E aqui o Senhor Jesus vem daquelas pessoas, por certo, não estavam calçadas devidamente, se é que tinham calçado, malemar, vestidos bem roto, gasto, não é isto? Não tinha também determinada situação que pudessem ficar cobertos do sol, mas tinha que tomar aquele sol do deserto muito forte. As pessoas deviam ter uma pele enrugada, não tinha nem protetor solar, não é isto? Também não se sabia quando se tomava banho também, porque não sabia se tinha água para tomar banho. Aqui estavam 3 dias no deserto, provavelmente não tinham tomado nem banho. Mas hoje, o Senhor nos deu a graça, a maior parte que está aqui, com certeza, o Senhor dá a graça de tomar banho. Água é uma bênção de Deus. Imagina nós aqui na cidade de São Paulo não termos água. Imagina. Nós aqui ficamos esses dias sem luz, né? Alguns lugares sem água, não é? E a gente já fica totalmente aflito, porque não tem semáforo.
Veja só que coisa, a gente fica abismado, não tem semáforo, o trânsito fica caótico, como se tudo isso fosse a condição essencial para vivermos felizes. As pessoas chegam no final do ano aqui, podem notar, parece que é um enxame de abelha que mexeram no enxame e ficam tudo totalmente... Parece que adquire uma energia extra. Querem sair, querem ir, querem... E o melhor lugar é ficar aqui. O melhor lugar é ficar onde o Senhor está. O melhor lugar é ficar onde o Senhor nos faz sentir a sua presença, não é verdade? E nós conseguimos arranjar muitas preocupações e nos envolvemos com muitas aflições. E aqueles estavam lá sem comer. Hoje, a gente olha aí nas notícias, internet, tem regime de todo lado. A pessoa não come isso, não come aquilo. Lá não, irmãos. O que tinha que comer, tinha que comer. O que tinha para comer, tinha que se comer, porque não tinha. Acreditamos que aquele povo daquela época, eles foram formados com uma estrutura do corpo própria para aquela época, para aquele momento da vida aqui na Terra. Por isso que eles sobreviviam. Quem sobrevivia era porque já tinha passado por diversas enfermidades, não tinha tipo de vacina nenhuma, né? Acredito que não tinha. Então a pessoa ficava autoimune pela própria natureza e conseguia sobreviver. Acreditamos que aqueles que conseguiam chegar com 40 anos, 50 anos, era um herói aqui viver na Terra, desprovida de todas as condições que hoje nós achamos que precisamos ter. Que louvado seja Deus, nós temos, desfrutamos, estamos num momento da nossa passagem aqui na Terra muito especial. Nós estamos passando aqui pela Terra num momento especial. No momento que ainda que nós ouvimos falar de muitas coisas, de guerras, e que a natureza ainda traz pela própria natureza e pelo próprio trabalho humano que causa desequilíbrio, tudo isto, mas ainda nós estamos passando aqui na Terra um momento de muita felicidade se compararmos com os povos lá de trás. E não sabemos o que vai ser com o ser humano aqui na Terra nos dias futuros. Mas o que importa é o momento em que nós estamos vivendo agora. O momento que nós estamos vivendo agora é para nós levantarmos as mãos aos altos e dizer: glória ao nome de Deus que me fez passar aqui pela terra no momento aprazível de paz. Não é isso? Não estamos vivendo um momento de uma guerra. Não sabemos à frente. Nós estamos falando do momento que estamos vivendo. Aqui está a palavra. E fala o Senhor a todos nós pela sua palavra e nos dá este conselho. Viva este momento. Seja feliz agora. Desfrute agora o que o Senhor colocou na nossa mão agora. Glória ao nome de Deus. E aqui não tinham nada, nada. Tinha sim. E o Senhor... Os discípulos disseram, quando Jesus viu todas aquelas pessoas ali, iam voltar depois de 3 dias, não iam voltar de condução, nem de bicicleta, iam voltar a pé, andar num solo quente, num sol escaldante. 3 dias já devia estar com fome. Hoje tenho certeza...
podemos falar. Praticamente todos que estão aqui, pelo menos uma banana comemos, não é verdade? Um copo d'água tomamos, uma água boa. Olha, irmãos, abrir a torneira na nossa casa, aqui na igreja, tirar um copo d'água e beber é motivo de dar glória a Deus. Até quando isto tudo vai continuar assim? Até o tempo de Deus. Mas o que o Senhor quer nos falar nesta noite? Vivamos este momento. Este momento é para nós desfrutarmos desta paz que o Senhor nos deu. Glória ao nome santo de Deus. Não projetamos grandes coisas e nem queiramos ter muita coisa. Nos aborrece. Eles não tinham muito. Tinham 5 pãezinhos e 3 peixinhos. Não era uma baleia e nem um tubarão, era peixinhos. Os pães também não deveriam ser grandes. Mas ali tinha que ter uma coisa, que é isto que o Senhor vai agora falar para nós. Ali tinha que ter o que nós vamos ler agora. Olha, está escrito assim. E disse o Senhor Jesus: trazei-mos aqui os peixes e os pães. E tendo mandado que a multidão se assentasse, porque o Senhor queria ver todo mundo pacificamente sentado, sem aquela correria. Hoje, notem, se quando acontece alguma calamidade, um caminhão com os suprimentos da necessidade, o povo invade aquilo, não é isto? Com medo que vai faltar. Mas vejamos aqui, 3 dias estavam no deserto, e o que o Senhor mandou fazer? Fique sentado, acomodem-se, porque o Senhor, para nos dar as coisas, o Senhor quer nos ver acomodado, em paz. E aqui diz assim: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva. Hoje nós já temos congregações que têm bancos, que têm até estofado. É uma maravilha, é uma bênção, não é uma bênção? Tudo é bênção de Deus. Tem ar-condicionado, tem assento estofado, não é assim? Provavelmente ninguém estava vestido com um vestido de uma grande grife, porque não ia sentar na erva para se sujar. Não é isto? Não tinha tapete, mas era uma erva que Deus tinha preparado. E ele assim continuou. E a multidão se assentasse sobre a erva. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Olha aqui que maravilha. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Irmãos, é isto que nós precisamos ter. É a benção de Deus. Não importa onde, nem quanto, nem quando, mas se tivermos a benção de Deus, tem multiplicação. Não das coisas só desta vida. Que quando fala-se multiplicação, pensamos multiplicar isto, multiplicar também, mas tem multiplicação de paz. Porventura na tua casa não precisa ter um pouco mais de paz, precisa haver multiplicação da luz de Deus, da guia do Espírito Santo. Porventura não precisamos ter os olhos do Espírito e enxergar para além daquilo que nós pensamos e imaginamos com a luz de Deus. Na benção de Deus tem tudo isto. Na benção de Deus tem a paz. Na benção de Deus tem a unção de Deus para nos ouvir na hora da nossa necessidade, para nos atender na hora das nossas muitas aflições, e na hora do desespero tem a paz de Deus que toma conta do nosso coração. E o que nós precisamos? O irmão fala: eu preciso trocar de emprego, eu preciso me formar, eu preciso me casar, eu preciso comprar, eu preciso vender também. Mas sobretudo, tudo precisa ter a benção de Deus. Benção de Deus. Não tendo a benção de Deus, a gente ganha
É a mesma coisa, meu pai que dizia sempre, é a mesma coisa que um saco furado. Você coloca e vai tudo embora, desaparece. Tem pessoas que ganham milhões e morrem na miséria. Veja, tem muitos exemplos, nós temos aí exemplos de pessoas que têm uma rapidez no auge da vida material e conseguem ficar rico, bilionário, em pouco tempo. Mas também, em pouco tempo, tudo aquilo decai e tudo vai embora, evapora. Com a benção de Deus, não existe este estado da física que chama evaporação. Não evapora. Ferve, mas não evapora, permanece. Permanece. Porque quando evapora, termina. Mas o Senhor, mandando a sua palavra nesta noite, Ele nos dá um conselho a todos nós. Se no nosso caminho, se na nossa vida, se nas nossas decisões, porque é difícil decidir. Que saudades! Não é assim que nós dissemos? Do servo de Deus, do papai, da mamãe que serviram a Deus, quando podia me chegar a Ele e dizer a Ele o que sentia e qual luz de Deus Ele tinha a meu respeito nesta minha situação, que maravilha era! Tinha aonde me apoiar. Mas hoje, às vezes ficamos sem ninguém. E cabe a nós apoiar em quem? Na palavra de Deus e na sua bendita misericórdia. Glória é o nome santo de Deus. Porque não vamos buscar o conselho lá fora, mas vamos buscar o conselho na palavra de Deus e ver o que Deus fala para nós. E o que o Senhor fala para nós é isto: o ano está terminando. Se ele terminar com a benção de Deus e continuar com a benção de Deus, você não vai ficar parado. Glória ao nome de Deus, não vai ficar prostrado. Porque muitas das vezes a pessoa pensa assim, agora nessa situação não sei o que fazer, não sei aonde lançar a mão, não sei a quem recorrer. Irmãos, nós temos o Senhor. E aqui fica a palavra de Deus para todos nós. Nós temos que crer na nossa oração. Na nossa oração. Nós temos que buscar o Senhor na oração. E todas as vezes, eu não consigo guardar os versos da palavra de Deus. Eu não consigo. Cada um tem uma memória, não é verdade? Infelizmente, eu tenho a minha. Eu sou limitado. Mas uma coisa da palavra de Deus que eu consegui guardar e nunca esqueço, porque é o seguinte: toda vez que eu levanto e eu tenho alguma coisa a fazer, e algum compromisso a cumprir, e alguma decisão a tomar, eu não consigo assim. Mas eu lembro de 2 versos que está escrito lá no apóstolo Paulo, que disse aos Filipenses, capítulo 4. E toda vez que o Senhor tem alguma necessidade, eu vou dizer aos irmãos, esta prática que o Senhor me deu, não sei se dá algum de vós, alguma outra coisa, cada um é cada um, não queira imitar ninguém, irmão. Sejamos autênticos, cada um. Encontre alguma coisa dentro das Sagradas Escrituras e Deus vai te mostrar. Mas toda vez que eu estou numa aflição, que eu tenho alguma coisa a responder e a fazer, no trabalho, em casa, qualquer coisa, na família, eu dobro o joelho e recito este verso. O apóstolo Paulo dizia assim: não estejais inquietos com coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. E a paz de Deus, que é isso que nós precisamos, e a paz de Deus,
que excede, Deus que abençoe, tá vendo como eu já esqueci? Que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa. Por esses versos eu consegui muitas coisas. Glória ao nome de Deus. E o Senhor vai te dar uma luz também, para você fazer a minha vontade e tomar as decisões na vida, no trabalho. Com a evolução do mundo, que eu confesso aos irmãos, minha pessoa, eu estou assim. Por quê? Porque vivemos da década de 50 até aqui. Então passamos várias décadas de mudanças e transformações no mundo. Mas a mudança e a transformação que estou vendo neste momento da minha vida, ela me deixa estarrecido, e eu pergunto aos meus colegas de trabalho, que não são nossos irmãos, mas sabem que a gente serve a Deus, o que vai ser? O que vocês vão ser? Como vocês vão atuar com toda esta gama de informação, de transformação? Eu não saberia. Mas eu aprendi uma coisa, irmãos. Eu aprendi uma coisa, e nós todos aprendemos uma coisa. Nós nascemos no tempo em que teríamos que nascer. Nós nascemos na época em que teríamos que nascer. Nem antes e nem depois. E eu acredito também uma coisa, pelo menos eu, mas eu acredito que os irmãos também. Eu nasci no lugar que eu teria que nascer. Não era para mim nascer lá no Afeganistão, nem para nascer lá na Índia, eu teria que nascer aqui. Não é isto? Acredito que o que o Senhor me deu para fazer foi na minha época, que foi aquilo que o Senhor me deu. Cada um estamos numa fase da vida. Quem mais novo, mais novo. Se prepare, porque você vai ver muita coisa diferente, mas na minha graça, se você se consagrar, você vai ver a minha glória. No mundo, muitas diferenças que nos vão espantar, mas se nós buscarmos o Senhor, por quê? Porque na obra de Deus, tudo é espiritual, tudo. Estar atendendo a porta espiritual, estar tocando é espiritual, estar fazendo limpeza na obra de Deus, na casa de Deus, é espiritual, orar a Deus é espiritual. Tudo isto converge para uma única finalidade, é terminar os nossos dias aqui nesta terra e poder dizer: combati o bom combate, guardei a fé, só me resta a coroa que o justo juiz me predestinou e me preparou também. Nesta nossa intuição dada pela parte de Deus, neste nosso propósito, chegaremos no lugar em que tivermos que chegar. Como eu disse, quinta-feira passada, retrasada, até estava o irmão Paulo aí que me chamou lá, o outro Paulo sentado aí, ele disse para mim: minha vida, irmão Edson, é só para servir a Deus, não tenho mais nada que me encanta neste mundo. Também assim, também não, porque eu dizia: e aí, se você vai atender uma reunião da mocidade, a gente que é mais de idade, a gente não pode ir com a nossa formação de mais idoso levar para a mocidade, não é isto? Tem que ser, mas irmãos, cada um é de uma forma, de um jeito, e para cada momento nesta obra também, o Senhor se usa de nós para aquele determinado trabalho, naquele determinado dia, para aquela determinada obra. Então assim a gente vai fazendo, vai um ajudando o outro, porque nesta obra, irmãos, um tem que ajudar o outro. Ajudar o outro na oração.
Nos ajudemos uns aos outros e o Senhor, que é bom e misericordioso, há de nos ajudar até chegarmos à perfeição. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor na oração. Amém.